Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leandro Zago e você está na Golden Cast. Hoje nós vamos falar então do mercado cripto, do mercado de ações, né? Do DXY, dos índices de bolsa e tentar dar um panorama geral porque que tá tudo sangrando, o mundo está caindo. Jesus amado, é o fim do mundo. E a gente tem uns eventos assim meio que catastróficos hoje acontecendo, né? Se você estiver acompanhando, você está vendo que a UST, que é a stablecoin da Luna, acabou de perder a paridade com o USDT, que é o stablecoin da Dollar Tether. E hoje nós estamos exatamente, deixa eu procurar aqui a paridade do UST com o USDT. Aqui, ó, nós estamos agora ao vivo a 90 centavos. Então, o dólar da Luna está custando 90 centavos do dólar do SDT. Isso não deveria acontecer, porque stablecoins, que são moedas estáveis pareadas, né, numa moeda fiduciária, no caso aqui é do dólar, ela deveria manter o seu valor de $1 e não está. Obviamente aqui o SDT está mantendo o valor de $1 e a UST da Luna não está. Inclusive hoje a Luna está tomando o maior prejuízo de todos os mercados de cripto. O maior está tomando 33% na cabeça, saindo aí dos seus $64 indo para $40. Então, o mercado cripto aí tá respondendo ao mercado aí tradicional de uma forma assim brutal. BTC está perto dos Bitcoin, né? Tá perto dos $30.000, tomando 9% para baixo. Então a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? Então, os mercados criptos hoje amanheceram dentro de um mercado baixista. Talvez esse seja o clímax de baixa. Talvez esse seja o último momento do mercado dos ursos, né? Que seja o clímax de baixa. E talvez, se a gente encontrar suporte, assim como a gente encontrou suporte no dia 21 de julho do ano passado, 2021, nos seus 28, $29.000. Se a gente encontrar suporte de novo agora, perto dos $30.000, talvez esse seja o clímax de baixa e depois disso a gente comece a ter movimentos mais calmos ou alguma coisa assim dentro dos mercados de cripto, né? Mas existem pessoas muito espertas que estão aproveitando esse momento, assim como o presidente da El Salvador, que é o Nayib Bukele. O ano passado ele transformou o país dele na moeda legal, né, o Bitcoin como moeda legal do país dele. Então, El Salvador hoje tem reservas de Bitcoin dentro do próprio país. A Argentina está estudando fazer isso, obviamente, porque a Argentina só quebra. Como os caras conseguem quebrar tantas vezes, a gente não sabe. O Brasil está nesse caminho. E alguns outros países que são ainda em desenvolvimento estão estudando entrar com reservas de Bitcoin dentro do seu tesouro. E o Nayib Bukele, há 2 horas atrás dessa transmissão, anunciou que ele comprou mais 500 Bitcoins no preço de $30.700. Ou seja, a Bitcoin, por ter só 21 milhões de unidades, por ser uma moeda descentralizada e mundial e global, e não precisar de nenhuma outra autoridade para poder ser transacionada, hoje o país de El Salvador retira do supply da quantidade de moedas totais, que é 21 milhões, 500 moedas, ou seja, tem 500 moedas dentro das 21 milhões de moedas hoje que não vão mais circular. Então o ativo está ficando cada vez mais escasso, porque é impossível você imprimir mais bitcoins, é impossível você aumentar a quantidade de bitcoins. Então existem pessoas dentro do mercado cripto que estão aproveitando esse tipo de momento de terror, de pânico dentro dos mercados e estão comprando. Então o Nayib Bukele comprou mais 500 e anunciou. O Michael Saylor, que é o dono da MicroStrategy, que é uma das empresas que mais detém bitcoins do planeta Terra, porque foi uma das primeiras empresas americanas dentro da bolsa americana a começar a comprar bitcoin para manter a própria empresa. Hoje ele fez uma brincadeira no Twitter
né, falando que ele está indo trabalhar agora no McDonald's, que o Bitcoin saiu dos 60 mil dólares e está em 30, né? Porque todo mundo fala que quando o mercado de cripto está subindo, todo mundo está rico, milionário, e quando ele está caindo, todo mundo volta a trabalhar no emprego de fritador de batata ou alguma coisa assim, virador de hambúrguer, né? Mas é muito legal você prestar atenção nesses movimentos de mercado, porque assim, fundamentalmente falando, dentro do mercado de cripto não mudou nada. Não importa se a gente vai ter uma guerra mundial, não importa se nós vamos ter um evento nuclear, não importa absolutamente nada. Dentro do mercado de criptomoedas e das criptomoedas sérias, como a Bitcoin o que você está transacionando é um protocolo, é um código fonte, é uma parte matemática, é uma estrutura matemática dentro dessa economia. E mesmo que a gente tenha guerra, que a gente tenha aumento de juros, isso não afeta diretamente como o protocolo da Bitcoin é trabalhado, como é que ele roda, como que seu computador funciona. Ele nem sabe o que está acontecendo no mundo real. Então, a movimentação de preço que está acontecendo dentro da Bitcoin é óbvio que é feito pelas pessoas, né? É óbvio que é feito pela ganância e pelo medo delas, mas o que tem que ficar bem claro dentro da cabeça do telespectador, você que está me vendo, é que esse movimento ele evidencia que nós temos dentro do mercado de cripto muitas pessoas que estão lá dentro do mercado cripto e não conhecem o que é a criptografia, não conhecem o que é a matemática, não conhecem os protocolos, eles entram simplesmente como investidor institucional ou como os peixes, né, as pessoas menores que entram por mania. Elas não conhecem o que está acontecendo no mercado, porque dentro de qualquer evento, elas compram, elas vendem à medida das notícias, sendo que as pessoas que estudaram o protocolo ou que acreditam nos fundamentos da inovação tecnológica, elas não estão vendendo, muito pelo contrário, elas estão comprando. E então, esses movimentos bruscos, tanto para cima quanto para baixo, evidencia que nós temos ainda uma imaturidade dentro dos mercados de criptografia. Então, mesmo que as pessoas são mais estudadas, tenham mais tempo de mercado, elas ainda não estão preparadas psicologicamente e cientificamente para entender o que elas estão fazendo de compra e venda. E então isso mostra que a gente ainda está num mercado engatinhando dentro do mercado de cripto. Essa volatilidade vai tender a ser menor ao longo do tempo à medida que as pessoas vão entendendo o que elas estão fazendo. Então isso tem que ficar bem claro com vocês, né? O que a gente podia falar também hoje é sobre a correlação inversa do DXY, né? Que é o dólar index da Bolsa Americana, que é a força do dólar em relação a todos os outros ativos, né? Então, se o dólar está ficando mais forte em relação a todos os outros ativos, isso quer dizer que todos os outros ativos estão perdendo valor em relação ao dólar, né? E se você for olhar o gráfico hoje do DXY, né, ele está no mesmo patamar que ele estava na semana passada. Então ele fez um rally de alta, né? Ele produziu um mercado de alta, uma onda ascendente, né? E ela ainda não mostrou a quebra desse topo que ela fez na semana passada. Ela está lateralizando. Isso pode indicar uma falta de força, ou como se o dólar estivesse perdendo força ao longo da semana, porque se fosse para romper, ela já teria rompido de uma vez, né, e teria continuado o movimento de alta. Então, das últimas vezes que nós vimos o DXY fazendo o topo, que foi em dezembro de 2016 e março de 2020, coincidentemente foram os rallies da Bitcoin, que é o topo histórico de 20 mil dólares em 2017 e depois o rally de 2020 para 2021 que chegou a 60 mil dólares. Então, pode ser que nós estejamos vendo o dólar perdendo força. E talvez, se ele perder força de verdade e der essa identificação, os mercados de cripto talvez voltem a subir pela correlação inversa, né?
E outra coisa que é muito curioso da gente estar vivendo essa época é que se você for para o ouro, que deveria ser um ativo de reserva, o ativo que se o mundo estiver acabando, o que você vai comprar? Você vai comprar ouro. Por quê? Porque o ouro mantém valor, né? E por coincidência o ouro não está funcionando dessa forma ainda. Pode ser que ele vá funcionar ainda para o final do ano, mas me parece que com todos esses eventos catastróficos do mercado caindo, talvez guerra, o ouro não está andando para cima. Muito pelo contrário, ele fez um topo duplo ali em 9 de março de 2022 e 7 de agosto de 2020. A gente tem um topo duplo aí e aí o ouro ainda não reagiu. E aí fica a pergunta para todos os investidores: se o dinheiro fiduciário real, dólar, está sendo inflacionado porque a base monetária está aumentando, ou seja, você está perdendo valor segurando o dinheiro, você tem que comprar alguma coisa, porque você não vai ficar segurando o dinheiro que está perdendo valor. Só que se você compra ouro, que deveria funcionar como safe haven, né, ou ativo de reserva, de valor, não está funcionando. A bolsa de valores não está funcionando como reserva de valor. A Bitcoin, que foi feita para ser uma reserva de valor digital, não está funcionando. Então, para onde que eu corro? Se eu seguro dinheiro, eu perco dinheiro porque ele está sendo desvalorizado ao longo do ano. A taxa de inflação americana está em 10% e no Brasil sabe-se lá quanto, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos você segurar $1.000 durante um ano, no final do ano você vai ter $900, não mais 1.000. Isso significa ter 10% de inflação. Então você precisa gastar dinheiro, porque você não vai segurar. E no que eu fico comprado? Se o ouro não está funcionando, o Bitcoin não está funcionando, a bolsa de valores americana não está funcionando, as indústrias americanas não estão funcionando para segurar valor e produzir riqueza, que o investidor compra? Ele não tem para onde correr. Você vê que isso não está saudável, que isso não é um momento comum de ser vivido dentro do mercado. Isso não é comum. Eu acho que eu nunca vi alguma coisa assim durante a minha vida de investidor. Então, essa corda, esse lado da disputa vai ter que arrebentar para um dos lados. Ou o dólar vai ter que sair muito fortalecido disso e todo o mercado vai quebrar, todas as indústrias americanas vão quebrar, o ouro não vai valer como reserva de valor, o que é estranho, Bitcoin também não. Ou é o contrário, ou os carros, os bens, as propriedades, as casas, os bens e serviços e as commodities vão ser realmente ter valor. E o dólar acabar perdendo valor. O que eu acredito que vai acontecer nos próximos meses, não para agora. Então, esse descompasso intelectual ou esse descompasso cognitivo das pessoas dentro do mercado que vão trazer as próximas riquezas para as pessoas que conseguirem entender. Porque você não come papel dentro de uma crise. Você não vai comer papel, você não vai construir sua casa com papel moeda. Você não vai montar e comer dólar ou comer real. Você vai comer batata, você vai comer arroz, você vai comer feijão. Então, o valor real das coisas estão nas propriedades delas, não no valor de face, né? Então, isso é uma coisa que você tem que ficar pensando aí para passar esse mercado aí de baixa de uma forma mais tranquila, tá? Porque a gente está chacoalhando muito e eu sei que é difícil, tá? E aí você tem que entender que dessa forma que você produz ativos fortes. Então, ativos fortes são ativos que passam por essa desestabilidade monetária, desestabilidade de valor que é causado pelos bancos centrais, isso é causado pelo governo. Então, eu costumo dizer aqui para os alunos que toda vez que uma política monetária mira fazer alguma coisa, ela geralmente faz o contrário da coisa que ela está mirando fazer. E isso acontece porque as políticas monetárias se baseiam dentro das teorias monetárias que não são as teorias monetárias mais modernas, né? A gente usa a parte científica, e eu vou botar científica com bastante aspas, dentro da parte econômica, é muito mais um achismo.
dentro desse tipo de coisa. Então, o governo acredita, o governo estabelece que inflação é variação de preço. Só que inflação não é variação de preço. Inflação é aumento de base monetária, não é aumento de preço. Aumento de preço é uma flutuação de oferta e demanda. Só que variação de base monetária faz com que você aumente os preços de uma forma irreversível, porque você está aumentando a base monetária, ou seja, desvalorizando o valor do papel moeda. Então, o que você tem que perceber dentro dessa estrutura toda aí é que os governos eles causam essas instabilidades. Essas instabilidades são uma guerra mundial, então cada país tem uma parte econômica para ser gerida, e isso é uma guerra dentro de todos os países. E o Bitcoin acaba resolvendo isso. Por quê? Porque o Bitcoin ele é uma moeda descentralizada, onde todo mundo pode participar. Você pode participar, se você tiver um computador, você pode participar. Você não precisa de um governo para te dizer se você pode gastar ou se você não pode gastar ele, se você pode ter ou se você não pode ter ele. E ele tem uma quantidade finita dentro do seu protocolo e é imutável. Então só existem 21 milhões de dinheiros. Então você nunca vai ter 22 milhões de reais, por exemplo. É como se o Brasil rodasse só com 21 milhões. E se o governo ficasse devendo, se vira, imagine que o governo brasileiro rodasse em Bitcoin e ele, sei lá, roubasse Bitcoins ou se ele ficasse devendo em Bitcoins. Ele ia ter que dar um jeito para pagar. Não tem como ele imprimir dinheiro e depositar na conta os números e falar assim, agora eu tenho dinheiro e colocar um número na conta. Ele não consegue fazer isso. E aí você tem um jogo muito mais justo, um jogo econômico. A gente vive dentro de um jogo econômico, né? Você e eu, você procura uma forma de ganhar dinheiro da forma mais eficiente e a gente também procura ganhar dinheiro de uma forma mais eficiente. O governo deveria fazer parte desse jogo. Ele deveria buscar formas eficientes de manter a economia rodando, sendo que ele não tem esse incentivo porque os governos têm o poder de poder criar dinheiro do nada. Ele pode colocar o quanto ele quiser de valor dentro da conta do banco dele. Ele pode emprestar para quem ele quiser, independente se essa pessoa vai repagá-la ou não. Então, dentro do sistema da Bitcoin, isso seria inviável. Por quê? Porque se ele ficasse devendo, ele não teria como imprimir mais dinheiro e simplesmente está tudo certo e causar um aumento da base monetária. Então, espero que você tenha. Deixa eu falar. É verdade, estou esquecendo. A Natália Camargo pediu para eu comentar um pouco da Cotizinha. Então, eu vou dar só uma pincelada sobre a Coti, né? Porque ela pediu para mim. Então, o que é a Coti? A Coti é uma moeda criptográfica, como todas as outras aí que talvez vocês conheçam, você me segue, né? E ela está rompendo o último fundo da onda de baixa. Então ela está dentro de um processo de baixa, de um canal de baixa. Ela fez uma onda ascendente saindo desse canal de baixa e ele está tentando voltar para o mesmo canal de baixa. Ainda não voltou, mas está tentando voltar para o mesmo canal de baixa. Ela me perguntou, e aí, no mercado que está caindo, o que eu faço? Depende. Se você entrou com muito mais valor do que você deveria ter entrado, você está muito doendo, mas muito doendo porque você está achando que você está perdendo dinheiro. Mas se você entrou com menos valor e esse valor que está parado lá dentro de uma posição de perda não vai influenciar a sua vida, é muito mais vantajoso você talvez não seguir o preço, você esperar. Por quê? Porque dentro dos fundamentos que você acredita serem bons, ao longo do tempo a tendência é valorização, mesmo que o momento agora seja de desvalorização. A tendência de valorização. Então, se você for pegar, por exemplo, os criptoativos que são bons, fundamentalmente falando, estudo histórico deles, você vai ver que a maioria deles tem queda de 70%, 80% tem queda, mas ao longo do tempo ele está valorizando. Então, talvez você vá ficar preso no tempo,
mas você não vai ficar preso no dinheiro. Então talvez você fique 6 meses, 7 meses dentro de uma posição de perda. Pode ser provável esse tipo de coisa. E depois de 6, 7 meses você retome ao mesmo valor ou seja posição de lucro. Então você vai ficar preso apenas no tempo, não no dinheiro. E aí com preços mais baixos talvez sejam oportunidades melhores de você fazer a entrada, certo? Então isso é uma estratégia, você confiar nos fundamentos e seguir o fluxo. Outra técnica que você pode fazer é você vende as suas posições até você ficar numa posição de conforto. Não precisa eliminar todas as suas posições. Vende uma posição de compra sua, você tá mais seguro. Reduz pela metade sua posição. E aí você vai acompanhar o preço com a outra metade que você conseguiu tirar. Então, se o preço descer mais, você coloca mais uma entrada. Se o preço começar a subir, você vai esperar para ver se você vai fazer a entrada ou não. Porque se o preço começar a subir, você já começa a ter a posição de lucro da onde que você estava na primeira entrada. Então, geralmente eu não aconselho você seguir o preço fazendo entradas únicas e saídas únicas. Você vai fazer entradas fracionadas e saídas fracionadas. Você vai colocar uma entrada, se ele descer você coloca outra entrada, se ele descer você coloca outra entrada, e você vai colocar entradas espaçadas. E não são espaçadas de 1%, são espaçadas de 15%, espaçadas de 20%, tanto para cima quanto para baixo. Por que isso? Porque aí você consegue garantir que, por exemplo, no mercado de baixa, nenhum ativo dá 100% para baixo. A não ser que ele suma, né? Se ele for sumir, ele dá 100% para baixo. Mas o caso é, você nunca vai investir em nada que você não confie nos fundamentos. Então, se você sabe que ele nunca vai sumir em 100% para baixo, você tem 5 entradas, que é a cada 20% do preço que está, você faz uma entrada. Então, deu de 20% da onde está, é uma entrada. Deu 40%, é uma entrada. Deu 60%, é uma entrada. Deu 80%, uma entrada. Por quê? Porque ele nunca vai chegar a 100%. Porque 100% quer dizer que ele sumiu, né? Então, você vai fazer entradas fracionadas para baixo e vendas fracionadas para cima da mesma forma. Isso é muito mais confortável. E no mais, dentro desses mercados de baixa, né, esses mercados de urso, o que vale mais dentro desses mercados é a sua sanidade mental, né? Você se manter calmo, confiante no que você está fazendo. Obviamente, você não vai deixar todo o seu dinheiro parado, desvalorizando. Você nunca deveria ter entrado com todo o seu dinheiro. Você deveria ter entrado só com as posições que você poderia ter feito, né? Você nunca vai entrar com mais que você deveria ter feito. E a gente vai acompanhando. Se fundamentalmente mudar alguma coisa, aí sim você vai pensar em liquidar todas as suas posições. Certo? Então eu espero, falta ainda 1 hora para fechar o candle da BTC. Hoje é dia 9/5/2022 e eu espero muito que esse seja o clímax de baixa da Bitcoin para formar um fundo duplo e a gente ver um processo de lateralização e um processo de diminuição da volatilidade dos mercados, certo? Eu sou o Leandro e você está na Golden Cast.